E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho com vocês sobre uma ferramenta que me ajudou muito na tomada de decisão sobre meu estoque. Quais itens que eu deveria substituir, não, mas comprar imediatamente porque eu estava com o estoque baixo. Quais produtos que eu deveria vender imediatamente porque meu estoque estava muito alto desse item. Quais os itens que eu nunca mais deveria comprar. E, porventura, fazer um estudo de mercado sobre quais itens eu poderia explorar mais a diversidade de modelos e até uma própria marca, por assim dizer. Com essa ferramenta eu consegui reduzir um estoque numa empresa que eu dei consultoria, que tinha peças de caminhão para atender a sua frota, que o objetivo era fazer entrega de bebidas. Tá? Estou falando de um estoque aí na casa de R$ 300.000, que após o emprego desta ferramenta, a gente pôde tomar algumas decisões sobre quais itens a gente poderia estar se desfazendo, na condição de venda, na condição de doação e na condição de não comprar mais errado um item que porventura ele está parado no estoque há muito tempo e eu nunca usei. Essa mesma ferramenta ela foi utilizada numa empresa de tecnologia, vende artigos de eletrônica e tudo mais. E graças a ela, nós pudemos também, de uma forma mais racional, analisar o estoque e chegar numa conclusão sobre quais itens eu deveria urgentemente colocar em campanhas, promoções e tudo mais, bem como quais itens a gente poderia ter um trabalho melhor na hora de comprar. Ou seja, a gente tinha uma saída às vezes de 10 unidades de um item por mês e o pessoal fez uma compra mensal nos últimos 3 meses de 500 unidades desse mesmo item, que não tinha um histórico muito bom, pensando numa campanha para frente. Lembrando que estoque, mercadoria, quando está parada em estoque, ela é dinheiro parado. Isso impossibilita que a gente coloque esse dinheiro às vezes para girar. Isso impossibilita que a gente tenha boas margens de negociação, porque o nosso caixa está baixo. Então daí surgiu a importância de você olhar com mais carinho e mais cuidado para o estoque de itens que você vai estar trabalhando. Eu sou o Thiago Ribeiro e esse é o Charts for Share. Pessoal, voltando ao nosso foco, vocês estão vendo na tela agora uma planilha em Excel utilizando macros, se você preferir utilizar o termo VBA, Visual Basic for Applications, que é uma linguagem de programação parecida com Visual Basic, para quem é das antigas sabe muito bem o que eu estou falando, e que ela funciona por trás daquilo que a gente vê numa planilha de Excel e outras ferramentas do Office, como o Word, como o PowerPoint, como o Outlook, etc. Então, com essa linguagem de programação, a gente consegue desenvolver algumas coisas, como, por exemplo, essa tela. Pessoal, nessa tela, eu gostaria de mostrar para vocês, lembrando que ela foi desenhada, né, de acordo com critérios levantados numa breve análise de requisitos e, obviamente, eles foram ficando amadurecidos ao longo do tempo para a gente chegar nesta solução final, tá? Vou clicar no primeiro item para a gente começar a nossa discussão sobre como é que a gente pode começar uma análise de estoque. De posse das informações na tela, a gente pode ver à direita, né, essa primeira visão aqui, uma barra de cores, né, em que as suas extremidades estão em vermelho, indicando stock over, quando você tem estoque acima do que seria os dias máximos de estoque, né? E bem como stock out, que seria quando você tem um estoque em unidades abaixo do que aquilo que seria o estoque mínimo em dias. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, tá ok? Nesse caso, esse item em questão é o item 8865. Essa é a descrição do item, ok? Bem como ele faz parte do grupo 43. Entendam que esse grupo é onde estão os itens que têm algo em comum. Quer um exemplo? Itens de eletrônica estão todos agrupados. Itens de fiação estão todos agrupados. Segundo exemplo, no caso, nessa base teste que a gente tem.
Itens, vamos dizer, alarmes. Eles estão também agrupados no outro grupo. Dentro de cada grupo, você tem os itens que mais saem e os itens que menos saem. De posse dessa informação, a gente já pode chegar numa outra conclusão. Esse item 8865, que pertence ao grupo 43, ele corresponde a 22,66% de saídas do grupo. Então, de todas as saídas analisadas nos últimos 2 anos, esse item sozinho representou em unidades vendidas 22,66% do total de itens do grupo de unidades que foram vendidas do grupo 43. Isso classifica ele como um produto na curva ABC. Na classificação ele seria um produto A, ou seja, um produto que não deve faltar de forma alguma no teu estoque. Voltando à nossa visualização da barra de calor, vou assim dizer, se você está nas extremidades em vermelho, significa que há algo a se corrigir. Ou comprar mais, ou vender mais esse item. Nesse caso, ele está em stock over, indicando aqui o mais, que quer dizer que ele está muito acima do estoque, que seria o ideal. Seria aqui a setinha em verde aqui no ideal. Nesse caso, o estoque atual do item é de 9.081 unidades. Totalizando isso aqui pela média de saída dele, 68 dias. Para esse item em questão, a gente estabeleceu que ele teria um estoque máximo em dias de 40 dias, totalizando no máximo em estoque 5.331 unidades. E no mínimo 20 dias de estoque, totalizando 2.665 unidades. O que seria o estoque ideal desse item? O estoque ideal desse item ele tem que estar compreendido entre o máximo e o mínimo de estoque. Nessa situação, como estamos falando de um número máximo de 5.331 unidades, e ele se encontra atualmente em estoque com 9.081 unidades, significa que ele extrapolou em mais de 50% o que seria considerado o estoque máximo. Conclusão, ele sugere que não deve ser feita compra de nenhuma unidade desse item. E, como a gente já falou aqui anteriormente, a gente está com ele em estoque over, ou seja, estoque muito acima do que seria ideal. Qual que é a estratégia para esse tipo de item? Primeiro, é importante analisar um detalhe. Esse item pode estar nesse momento em estoque over porque planeja-se uma campanha para daqui a 15, 10 dias. E para isso é necessário que eu tenha ele em estoque para ele compor, às vezes, um kit com outros itens. Esta é uma situação. Pelo contrário, pode ter tido um histórico de compras que levou o pessoal a um erro. Suponhamos que no caso aqui o pessoal tenha pego um projeto muito grande no passado e com base nesse projeto que consumiu muito esse item, eles utilizaram essa média para falar que esse item ia vender numa quantidade maior nos próximos meses e nas próximas compras. Com isso, o comprador, o responsável pelo departamento de compras, pela compra desta categoria, desse grupo especificamente, ele é passível de entrar numa situação de dúvida. E na dúvida entre faltar ou sobrar estoque, ele optou por sobrar estoque. Ok? Nesses quadros abaixo vocês podem ver, o primeiro quadro está como ano atual, o segundo quadro em azul você está vendo ele aqui ano anterior. O que seria isso exatamente? Na análise de estoque, quando a gente analisa principalmente o varejo, é importante a gente analisar não meses fechados para compra. Porém, é importante analisarmos períodos de 30 em 30 dias. Quer dar um exemplo? Vamos lá. Nesse primeiro quadro aqui, temos o número de 4.071 unidades vendidas desse item 8865 do grupo 43, que estão compreendidas entre o dia 19/3, que é o período de 30 dias anterior onde ele começa ali, né?
ou seja, mais um dia, 19/3, até o dia 17/4. Neste período de 30 dias, nós tivemos 4.071 unidades vendidas. No segundo quadro aqui, você pode observar que teve uma venda de 3.854 unidades até o dia 18/3 de 2022. Entre o dia 16/2 mais 1, 17/2 de 2022, até o dia 18/3 de 2022, 3.854 unidades vendidas do item 8865. Com isso, o nosso sistema usa um cálculo com base em médias ponderadas. Nesse caso do meu item em questão, lembrando que essa mesma lógica se repete aqui, né, há até 2 anos para trás, 27/5 de 2020, no exemplo que a gente está citando desse item, tá? Vocês vão poder observar que está em vermelho os últimos 6 meses, que para mim, varejista, nesta situação, são os meses mais importantes para se avaliar a quantidade de unidades vendidas, para ter uma noção de quanto vai ser a minha próxima compra. Porém, não posso deixar de analisar o período de 6 meses imediatamente anterior, que é esse que está em amarelo aqui, né? Bem como também, numa situação específica, o ano anterior. E como citei anteriormente para vocês, estamos usando um sistema de médias ponderadas, às quais eu atribuo pesos aos períodos que eu vou trabalhar. Vamos no exemplo? Novamente, os 6 meses mais importantes para análise de compra, eles estão em vermelho. A média desses 6 meses é de 4.015 unidades vendidas por mês. Se preferir, vamos trocar esse por mês por períodos de 30 dias. Por que que a gente utiliza a questão dos períodos de 30 dias e não meses fechados? Isso ajuda no quesito sazonalidade. Sabe quando está no fim do mês, aquela última semana, e o pessoal da equipe comercial se esforça às vezes mais para bater uma meta? E sua curva de venda faz quase que uma parábola 100% para cima de um pico de venda que houve, porque o pessoal correu mais atrás naquele período. Visando mitigar esse número que pode atrapalhar o comprador, a gente utiliza períodos de 30 dias imediatamente anteriores à data atual, que é a data que o comprador vai fazer a compra. Então, com base de hoje, 30 dias para trás, mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias, a gente tem esses números que a gente acabou de mostrar. Agora dá uma olhada, como eu falei para vocês, aqui em vermelho nós temos a média dos últimos 6 meses, 4.015 unidades vendidas a cada período de 30 dias. Em amarelo, os 6 meses anteriores, cujo qual os períodos, né, de 30 dias dos 6 meses anteriores, né, a média deles foi um pouquinho maior, vocês podem ver, 4.256 unidades. E no ano anterior, ou seja, considerei ele como um todo aqui nessa faixa, a média mês, a cada período de 30 dias, foi de 3.180 unidades vendidas a cada período de 30 dias. Logo depois vocês estão vendo P1, P2 e P3, tá? O que significa isso? É o peso que a gente vai adotar na nossa sugestão que seria de média mês, que é esse número aqui em cima que vocês estão vendo. 3.998 unidades de média mês tem esse item de vendas. Poxa, Thiago, mas teve picos aí de quase 5.000 unidades, né? Porém, utilizando esse sistema de pesos, bem como o sistema de 30 dias consecutivos imediatamente anteriores à data de hoje, a gente consegue ter uma média ponderada. Por exemplo, o mais importante para mim seria o P1 aqui, cujo qual atribui um peso de 85% da minha decisão. Ou seja, de todos os números P1, P2 e P3, o P1 tem maior peso na minha decisão de unidades, de média de unidades vendidas mês. Totalizando aqui, aplicando 0,85 vezes 4.015, 3.413 unidades. Em P2 eu atribuí um peso de 10%. Ou seja, a média que era 4.256 foi para 426.
P3 eu coloquei 5%. Lembrando que todos esses pesos são parametrizáveis por grupo e também por item, caso eu queira fazer isso. Tá? Às vezes dentro do meu grupo 43 eu tenho esse P1, P2 e P3 seguindo essas regras. Porém, esse item específico eu quero trabalhar com um peso diferenciado. A gente consegue fazer isso hoje na ferramenta, tá ok? Bom, de posse dessas informações, P1, P2 e P3, eu faço a soma e me dá os 3.998 unidades vendidas mês de média, ok? Com base nisso, eu já posso tomar algumas decisões em cima desse item especificamente. Como, por exemplo, não colocar ele mais em lista de compras nos próximos, pelo menos, 15 dias. Para que eu possa justamente atingir, talvez, se eu manter esse ritmo de vendas, né, o meu estoque máximo aqui. Lembrando que o meu estoque ideal ele vai estar sempre entre o mínimo, que nesse caso está parametrizado também para 20 dias, e o máximo parametrizado para 40 dias. Estando o número de estoque atual dentro desses parâmetros de mínimo e máximo, quer dizer que o meu estoque está ideal. Vamos dar uma olhada em mais alguns itens? Vem comigo! Pessoal, como eu falei para vocês, esse item 8865 ele pertence ao grupo 43. A gente pode, num filtro que a gente criou aqui, fazer uma análise de todo o grupo, por exemplo, 43. E chegar à conclusão sobre outras situações dentro do mesmo grupo. Suponhamos que seja aqui um grupo de conectores, que seja, ok? Lembrando que é uma base teste, tá? Os números aqui são extremamente fora de uma padronização que seria um cenário real, é um cenário de uma empresa mesmo, de um banco de dados válido, para a gente colocar em situações que a gente possa tomar algumas conclusões nesta visão que eu quero passar para vocês, ok? Olha aqui em primeiro lugar o nosso item 8865 no grupo 43, né? Como eu falei para vocês, ele corresponde a 22,65%. Só um conceito rápido para vocês sobre curva ABC. Neste conceito, para mim, a cada item que eu estou descendo, 10,65%, 8,62%, 6%, 5,58%, 4%, todos esses valores de porcentagem de participação, eles são referentes à soma de unidades que esse item vendeu no período de 2 anos, né? E quanto ele participou do total dos itens deste grupo especificamente. Os somados até 80%, 22 mais 10, 32, mais 8, 40, 46, 51 e assim por diante, até os 80%, vocês vão poder observar que eles são curva A. Por quê? 80% das minhas saídas, do total das minhas saídas, eu considero como curva A, ou seja, aqueles itens que não podem faltar no meu estoque. É através deles que eu tenho o giro, tá? Que eu tenho talvez uma negociação um pouco mais menos agressiva, vamos dizer, porque esse item sai de qualquer jeito. É uma visão, tá ok? Então, itens que não podem faltar no meu estoque estão na curva A. Os próximos 15% após os primeiros 80%, como eu citei para vocês, eles vão corresponder à curva B. Então, se a gente for somando aqui todo mundo, né, a gente vai ter ali todo mundo curva B, né? De posse disso, os últimos 5%, né, são os curva C. Lembrando que a curva ABC tem um conceito dividido em 3 faixas, né, A, B e C, mas eu poderia dividir em 5 faixas, A, B, C, D e E, da forma que eu entender melhor. Nesse caso, curva A, 80% das saídas, até 80% das saídas. Curva B, até 95% das saídas, né, entre 80,1% até 95% seriam curva B. E C de 95,1% a 100% seriam os curvas C do total, ok? Lembrando, a gente começou nossa análise aqui pelo primeiro item, né, que está lá em Stock Over, a gente viu como é que funciona isso aí já. O segundo item também aqui, que é esse 8907,
ele também se encontra em stock over, né? Mas o terceiro item aqui, que é esse conector aí, né? 10372, ele está neste momento numa situação diferente dos dois primeiros. Este item, provavelmente por estar em stock out, ele entraria numa lista de compra previamente parametrizada, a gente vai ver um pouquinho sobre esses parâmetros depois, e que me dá a situação de que esse item deve ser comprado, porque ele tem muita saída, curva A, e está com estoque abaixo do mínimo, que nesse caso aqui são 858 unidades. Tá? Olha só que legal, estoque atual, 4 unidades neste exemplo que a gente está tirando aqui hoje. Tá? Quantos dias de estoque? 0, porque a média mês dele é 1.287 unidades. Se você dividir isso aqui por 30, você vai ter a média dia. Então a gente teria aproximadamente 0 dias de estoque aí nesse caso. Tá? Máximo que ele pode ter em estoque, dado os parâmetros que a gente setou anteriormente. São 40 dias, total 1.716. E mínimo de 858 unidades, como eu citei para vocês. Tiago, agora ele deu uma sugestão de compra, né? São 1.712 unidades para esse item. O nosso sistema, ele sempre sugere que a compra que tem que ser realizada, ou seja, aquele item que está abaixo do ideal e precisa repor estoque, quanto seria essa quantidade? Seria quanto falta para atingir o estoque máximo. Se eu tenho 4 unidades, meu estoque máximo é de 1.716, um menos o outro, 1.712 unidades, como sugestão de compra. Essa palavra tem que ficar bem fixada. Quando a gente fala de sugestão de compra, nós estamos citando um cálculo que foi feito de forma matemática, usando racionalidade e não feeling, e também, nem tanto, a parte de campanha. Por sugestão, dada a média que ele sai por mês, 1.287 unidades, né? A gente teria que comprar nesse momento agora 1.712 para suprir esse estoque para máximo, tá ok? Isso já considerando talvez o lead time e outros fatores aí que a gente pode entrar em detalhes depois. Bom, a média desse item, se vocês for ver no ano anterior, ele quase não teve saída dele, né? Então a média ficou baixinha, mas lembrando que P1 mais P2 mais P3 me dão a média mês que eu teria que fazer. Está utilizando os mesmos P1 85%, P2 10% e P3 5%. Tá ok? No máximo, eu tive saída aqui nesse item, que foi aquela história que a gente comentou sobre os picos de venda. Né? Entre o dia 21/8 de 2021 e 19/9 de 2021, esse item teve um total de 5.842 unidades vendidas, o que o coloca ele numa posição de alerta para as próximas compras a partir daquele dia. Será que é um item novo que chegou no mercado e os clientes descobriram ele, por exemplo? E que às vezes ele entrou numa campanha com kits montados em que ele é uma das peças fundamentais? Então toda essa análise deve ser feita utilizando já o feeling, a percepção do comprador. A ferramenta, obviamente, te entrega os números de forma mais racional possível, ok? Se a gente for descendo aqui os outros itens, a gente vai ver outras situações também parecidas com o que a gente já viu. Lembrando que a gente está dentro do grupo 43 e a gente pode ver várias situações. Esse aqui, por exemplo, olha que legal. Item 9359 é um conector RJ45, né? Grupo 43, ele corresponde a 2,34% do total de saídas do grupo 43. Pô, Thiago, mas 2,34%? Lembrando que a gente ordena essa lista dos itens que mais saem para os que menos saem. Somando o primeiro item com o segundo, terceiro, quarto, eles vão acumulando porcentagem. Chegou em 80%? Essa é a minha lista A, minha curva A. Depois de 80%, 81, 82, 83, até 95%. Essa é a minha faixa B, minha curva B. Abaixo de 95%, 96%, lembrando que eu estou fazendo acumulado de porcentagem.
95, 96, 97, 98, 99, 100%. Esses últimos itens seriam o equivalente à minha curva C. Ok? Bom, como eu falei para vocês, esse item ele dá sugestão de compra 0, assim como itens que estão em stock over. Por quê, Thiago? Porque esse item está numa condição de estoque ideal, ok? Vocês vão ver que tem picos de venda dele aqui na casa de 626 unidades, como nos últimos, entre aspas, 30 dias, né? Do dia 19 do 3 ao dia 17 do 4. E isso, obviamente, impacta na média, né? Mas lembrando que eu estou utilizando 85% do meu peso para esses últimos 6 períodos de 30 dias, 6 meses. Bem como 10% aqui nesse segundo período. Com base nisso aqui, eu tive um pico aqui também de 454 unidades, só que teve períodos de 30 dias que eu vendi 24 unidades. Isso é muito útil para a gente trabalhar com a questão da sazonalidade, como eu falei para vocês. Isso ajuda a quebrar um pouquinho daquela visão de sprint final de venda do mês, que o pessoal dá um pico e só altera uma média de compra às vezes de acordo com o que a gente está analisando, ok? Lembrando que a gente está fazendo o papel do comprador nesse momento, ok? Com base nisso, a média mês dele 332 unidades mês. E estoque atual a gente tem 269 unidades, totalizando 24 dias de estoque. Quer dizer que se eu parar de comprar nesse momento, dada a minha média mês de 332, eu vou ter mais 24 dias de estoque. Tiago, tá perto aqui do 221, né? Que é o estoque mínimo de 20 dias. Será que eu posso comprar? E aí, comprador? Será que eu preciso comprar? Será que vamos ter uma estratégia de marketing, de campanha, em que esse item, se faltar, eu não vou conseguir atender esse kit ou essa campanha? Talvez, sim, seja a hora de você comprar. Abastecer o seu estoque, impedir que você perda vendas por conta de não ter estoque. Esse é um fator crucial também na análise que a gente faz quando vai fazer a nossa compra. Ok? Vamos falar um pouquinho dos parâmetros agora? Vem comigo. Pessoal, como eu falei com vocês, isso aqui é uma planilha de Excel, utilizando uma tecnologia por trás dela, que é uma linguagem de programação chamada VBA. Ok? Mas seria a melhor solução custo-benefício para uma empresa de pequeno e médio porte, ao invés de fazer uma customização para que se atendam esses parâmetros que a gente, obviamente, está utilizando. Caso uma dessas empresas utilize um sistema de ERP. Não é normal a gente ver isso implantado em sistemas de ERP, essa visão, essa racionalidade na hora de você comprar. Às vezes, parte do problema é resolvido num ERP, parte não, ok? Lembrando um detalhe que eu não mostrei para vocês, o mais interessante disso aqui é que eu posso gerar a lista do que eu devo comprar e do que eu devo vender hoje, no exemplo que a gente está dando. Clicando em comprar, ele faz um processamento e me gera uma lista dos itens que, porventura, estão abaixo do estoque e que eu devo comprar para atender uma demanda específica. Lembrando que essa análise segue os parâmetros que a gente vai citar daqui a pouquinho. Já temos curva B, temos curva C, temos os diversos grupos, tá? Bem como ele me dá uma lista do que eu devo, obviamente, vender com maior agilidade possível. Por quê? Porque eu estou com estoque demais, muitos dias de estoque. Esse item, por exemplo, que eu vou vender, ele às vezes ocupa espaço, porque não está saindo, né? De itens que tem um maior giro. Conclusão, às vezes eu não posso comprar mais porque eu não tenho espaço, então está na hora de vender itens, né? Então a gente cria essa lista também de todo mundo que está em stock over, né? Que está acima do ideal, na verdade, né? Pode estar naquela faixa amarela ali também, como sugestão de venda. Como seria essa venda, Thiago? Já que eu tenho que torrar esse estoque desses itens. Essa venda pode ser por campanhas, promoções, mail marketing, WhatsApp, o que você quiser para torrar isso aí. Inclusive montar novos kits e entregar talvez uma situação diferenciada para o cliente que necessita disso no momento, ok? Para quê? Liberar e gerar capital. Esse item, estoque parado, é dinheiro parado. A gente não pode se dar o luxo de ter esse dinheiro parado, imobilizando às vezes que eu faço uma compra maior de um outro item que tem mais giro.
Então entenda, comprador, você que está analisando a tua compra, você tem o fator racional, que é a planilha que você está vendo, bem como você tem o fator feeling, que é aquilo que você entende, que é aquilo que você almeja para frente junto com as equipes comerciais sobre como a gente vai atuar em campanhas que envolvem a nossa análise e a nossa movimentação futura de venda. Com base nesses dois fatores, você obviamente toma a decisão por vender ou comprar um item que esteja numa dessas listas. Ok? Vamos lá falar de parâmetros. Pessoal, como comentamos anteriormente, estamos falando de uma planilha com tecnologia VBA, que é código por trás dela. Mas o grosso do problema a gente resolve dentro da própria planilha. Para gerar toda essa análise que vocês viram, a gente precisa alimentar basicamente duas listas, né? Seria meu estoque atual, cujo qual eu informo aqui código a código, descrição a descrição, a quantidade que ele tem hoje na minha análise de estoque de cada um desses itens, ok? Bem como eu tenho as minhas saídas, tá? Que são o quê? Basicamente, cada item que sai na nota fiscal, pode ser 10, um item, 500 itens que seja, não sei se... Conclusão. Aqui eu tenho, por exemplo, basicamente esses campos que eu preciso. Data, código de fabricação, o código interno, descrição e a marca ou grupo. Entenda dessa forma, ou categoria, não importa, tá? Quer dizer que no dia 30/12 de 2021, por exemplo, esse item aqui, do grupo 37, teve uma saída. Ah, beleza. Nesse dia, tivemos uma nota fiscal nesse dia. Na verdade, tivemos várias notas fiscais nesse dia. Uma das saídas foi desse item em uma unidade. Esse item pode se repetir, obviamente, nesse dia, 30/12, né? A saída por item. Aqui eu queria deixar claro essa visão, né? Item por item, saída, quantidade por quantidade. Listei tudo isso aqui? Listei. O que vai acontecer? Eu vou ter um número de quantidade de saída a cada dia desse item, né? Uma das notas tinha esse item aqui apontado uma vez. Esse mesmo item pode ser apontado no dia 30/12 mais de uma vez também. Então, com base nisso, eu tenho a quantidade de saída por item, que eu poderia já tomar algumas decisões. Bom, como eu falei para vocês, nós temos alguns parâmetros. Quando a gente alimenta aquelas as duas tabelas de estoque e de saídas, automaticamente, quando eu gero o meu banco de dados, vocês vão ver isso depois, a gente tem aqui as categorias que ele entende, que ele faz análise, já faz toda essa análise automática, ou seja, tudo isso aqui que vocês estão vendo é alimentado de forma automática quando a gente manda gerar o nosso banco de dados para análise, tá? Bem como eu falei para vocês, a gente tem alguns parâmetros, tá? Quais são esses parâmetros? Dias de estoque máximo e mínimo, eles estão vazios esses campos aqui no começo. Porém, lá embaixo, no grupo 12, por exemplo, ele apontou como estoque máximo 15 dias, estoque mínimo 5 dias. Assim como outras visões aqui para baixo, tá? A gente poderia ter algumas análises aqui que a gente poderia fazer e apontar para aquela categoria específica uma quantidade de dias máximo e mínimo diferenciada, tá ok? Caso eu não aponte manualmente máximo e mínimo de uma categoria, ele vai obedecer a regra que está aqui, dias de estoque máximo e mínimo. 40 e 20. 40 dias máximo, 20 dias mínimo de estoque, tá ok? Lembrando também que eu estou falando aqui dos pesos como parâmetro, tá? Os parâmetros aqui, eles são setados de acordo com de P1 até P3. P3 eu deixei ele automático, porque eu poderia fazer alguns cálculos aqui. Por exemplo, se eu quisesse deixar aqui em 8%, o P2, ele já me alimenta com 7% ali embaixo, o P3. A gente pode até fazer uma análise aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 75, 15 e 10% no P3. Acabei de fazer uma alteração nos nossos parâmetros, tá? Bem como, vocês lembram do nosso grupo 43?
que a gente usou lá no exemplo, né? Estoque máximo 40 dias, estoque mínimo 20 dias. Só que eu vou colocar estoque máximo de 60 dias e o estoque mínimo de 22 dias. Pode ser? Vamos dar uma olhada lá como é que vai ficar os nossos parâmetros. Vamos ver se o nosso link está funcionando, ok. Em resumo, a gente vai ver novamente aqui algumas alterações, né? Olha que legal. Primeira de todas, lembra que eu alterei de 60 e 22 para máximo e mínimo no grupo 43? Olha o nosso primeiro item aqui, ó. Já deu uma média mês um pouco diferente, inclusive. 3.967 unidades. Já enquadrou ele um pouco abaixo de stock over, porque eu aumentei a minha quantidade de dias máximo, que se aproximou do estoque atual, né? Bem como P1, P2 e P3 também se alteraram para mim compor essa média. Com base nisso, a gente pode ver que a gente tem uma série de flexibilidades que a gente pode ter. Lembrando que esses parâmetros podem ser alterados pontualmente, item a item, numa situação um pouco diferenciada, que a gente não vai conseguir mostrar aqui. Porém, dentro do grupo 43, a gente adotou estoque máximo de 60 dias, estoque mínimo de 22 dias, e ele apareceu como parâmetro. Olha aqui o de baixo para vocês verem. Como não tinha um parâmetro individual para o grupo 40, ele adota, por padrão, parâmetro global, que é estoque máximo de 40 dias, estoque mínimo de 20 dias. Isso vai se repetir com todos abaixo dessa situação. Aqui a gente vê o grupo 43 novamente. Se eu não me engano, o grupo 15 era o grupo que eu tinha... deixa eu ver, grupo 5 ou grupo 15? Deixa eu ver se é o grupo 5 aqui. Grupo 5, olha aí que legal. Máximo de 15 dias, mínimo de 5 dias. Tudo isso é calculado de forma automática. E você tem a possibilidade de flexibilizar isso utilizando os parâmetros que a gente viu. Legal isso, hein? Imagina você poder flexibilizar a tua análise para a coisa ficar cada vez mais racional e menos dependendo do teu feeling ou do teu humor diário. Comprador, essa sim é uma excelente ferramenta para tomada de decisão na compra do varejo. Vamos lá.